Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Meus amores, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, quero dizer que eu estou morrendo de saudade da nossa sala de aula, de vocês aí também. Não vejo a hora da gente voltar para a nossa escola, para a nossa sala de aula. Mesmo que a gente esteja aí distantes, é importante que a gente sempre mantenha esse contato, estar juntinhos, né? Eu espero que vocês estejam aí se cuidando, né? Eu estou aqui do outro lado me cuidando, sempre mantendo aí o distanciamento, evitando as aglomerações, né? Afinal de contas, esse momento vai passar e eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos juntinhos novamente. Tá certo, meus amores? Hoje nós teremos duas aulas. Teremos a aula de arte e a aula de geografia. Vocês viram aí o nosso fundo aí da nossa aula, cheio de pinturas. Então, a gente vai começar hoje com a nossa aula de artes. Isso mesmo. Não esquece, pega o livro módulo 1, que é o que a gente está utilizando, e o livro de artes, e vocês vão aí abrir o livro de artes de vocês, certo? Eu vou colocar aqui para espelhar a nossa tela. Olha aí que legal. Nós vamos aqui começar com artes, depois a gente vai para geografia, tá bom? Então, aqui, ó, espera aí um pouquinho, que a nossa internet, né, às vezes também não ajuda. Então, a gente vai continuar com a nossa aula de artes agora. Muito bem. Vamos abrir aí na página 23. Cores secundárias na arte. Nós temos aí como se fosse um jorrado de tintas. Aí nós temos aí a tinta azul, a tinta verde, a tinta amarela e a tinta vermelha. Isso mesmo. Está perguntando na primeira página quais cores de tinta você vê na imagem, nessa imagem aí da página. Então, eu consegui detectar algumas cores. E você conseguiu detectar? Eu consegui. O azul, o verde, o vermelho, o amarelo. Inclusive, essa cor aí, essas três primeiras cores que nós conseguimos detectar, que é o vermelho, o azul e o amarelo, são as chamadas cores primárias. Lembra que a gente estudou isso na aula passada? Inclusive, vocês fizeram até uma atividade em que vocês, né, tiveram aí que reconhecer as cores lá nas lixeiras seletivas. Lembram? Pois é. E agora, aqui na página 24, nós vamos conhecer um pouquinho sobre as cores terciárias. Nós vamos aprofundar o nosso conhecimento sobre essas cores, certo? Lá, no primeiro capítulo, a gente conseguiu entender mais ou menos o que eram as cores secundárias, né? Que são a roxa, a laranja e a verde. Então, cada uma delas é formada pela mistura de cores. Isso mesmo, das cores primárias. Lembra que a gente, eu vou até voltar aqui para vocês um pouquinho a página, que a gente consegue ver lá no nosso primeiro capítulo, ó, nós temos aqui as cores, tá vendo? O vermelho e o amarelo formam laranja. Essas aqui são as cores secundárias, que é a formação de outras cores através da junção de duas cores. O azul e o amarelo, o verde, o vermelho e o azul, o roxo, certo? Então, essas são as cores secundárias, exatamente. Então, pessoal, agora a gente voltando lá para o nosso assunto de hoje, nós vamos ver aqui uma imagem. Essa aí é uma imagem de uma pintura de um grande pintor, certo? Deixa eu colocar um pouquinho maior aqui a imagem para vocês verem. Olha que linda essa imagem. Aí nós temos aí também algumas cores secundárias, certo? Temos aqui, ó, o branco, nós temos aí o laranja, o amarelo, o roxo, o verde, o vermelho. Então, aí, o que você vai fazer? Você vai contornar na imagem abaixo somente, aliás, na imagem acima, né? Os elementos com as cores secundárias, tá certo? E aí, na segunda questão, se você quiser, você pode pintar uma figura de verde e se não tiver material de pintura dessa cor, o que você pode fazer? Por exemplo, você não tem um lápis de cor verde. Qual é a cor que você pode usar para fazer essa mistura e também fazer a cor verde, tá certo? E aí, essa é a nossa aula de hoje em relação à arte. Lembrando para vocês que essas atividades, vocês precisam enviar as fotos para fazer a correção.
Tia, e essa correção ela é feita aonde? Bom, se você puder enviar as imagens lá no Classroom, fica muito bom. Mas se caso você não possa, você pode enviar para o meu privado e eu posso fazer essa correção sem problema nenhum. E agora nós vamos para a nossa aula de geografia. Nós vamos aqui para a nossa aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje é na página 262. Vamos aqui. Página 262, nós vamos falar sobre os símbolos e as suas representações. Observamos símbolos em diversos lugares que frequentamos, ou mesmo em livros, revistas e na internet. Os símbolos são utilizados para representar objetos, lugares ou a função de alguns deles. Eles também podem nos transmitir mensagens, como nos alertar sobre um perigo. Nós temos aí 3 imagens. Nós temos aqui a imagem de um símbolo de piso molhado. Geralmente a gente encontra esse símbolo aí nessa placa amarela e ela é muito utilizada em shoppings e hospitais, quando as pessoas estão limpando, que é para você não pisar no local, para você não escorregar. Esse símbolo aqui nós também temos aqui na escola, que é o símbolo dos banheiros, que indica que o banheiro tanto serve para o público feminino, como também para os homens ou mulheres, né, no caso. E aqui nós temos essa imagem, né, a imagem de um cadeirante. Geralmente essa imagem a gente encontra onde? Também nos shoppings, dentro dos ônibus, em vários lugares. E esse símbolo aí significa que é um local reservado para os cadeirantes, aquelas pessoas que usam cadeiras de rodas. Nas representações do espaço, também utilizamos símbolos. Eles são usados para retratar objetos e elementos que existem nas áreas representadas. Na imagem da planta da escola de Josiane, mostrada na página 259, lá no nosso primeiro capítulo, no primeiro capítulozinho, fala sobre a questão da visão oblíqua, da visão frontal e da visão vertical. Então, lá tem essa imagem da escola da Josiane. As figuras geométricas e as cores foram utilizadas para representar os elementos e as partes da escola. Também podemos usar símbolos para representar diferentes elementos e lugares. Aí nós temos aqui a árvore, o parque, o campo, a lavoura, o jardim e a praça. Isso aí são apenas imagens, tá? Que você pode utilizar para demonstrar se você estiver fazendo alguma coisa aí. Por exemplo, você fizer uma maquete, maquete é é como se fosse uma cidade ou uma casa em tamanho pequeno, assim, numa plataforma, aí é colocado uns apartamentos pequenininhos. Eu vou já procurar para vocês aqui no nosso... Deixa eu procurar aqui para vocês a imagem de uma maquete, tá? Vamos aqui, para vocês entenderem. Aí você vai fazer o seguinte, quando você vê essa imagem, você vai pegar e vai entender como é mais ou menos aí como é que a gente utiliza as legendas. Ó, maquete é exatamente isso daqui, ó. É como se fosse uma cidadezinha pequena, ó, com caixas, tem as plantinhas aqui feitas de papel crepom, os bonequinhos aqui, ó. Então, isso daqui é o chamada maquete. E aí, para você poder identificar, por exemplo, aqui na imagem, não tem a imagem de uma árvore, você desenha uma árvore. Tem aqui pessoas, aí você desenha um homenzinho. Então, isso daí é chamado também de legenda para você identificar na maquete o que cada coisa é em seu lugar, certo? Aí agora na página 263, você vai fazer essa atividade. Com essa atividade aí, é super simples. Na primeira questão, você está vendo aí que foi criado um símbolo para cada ambiente escolar. Ou seja, tem aqui uma biblioteca. Qual é o símbolo maior da biblioteca? Os livros. Então, foi criado aqui um símbolo de um livro. Na sala de aula, qual é o maior símbolo? Aí você vai verificar qual seja, né? E vai desenhar aí no quadro ao lado. E na quadra de esportes, o que a gente, o símbolo de maior, vamos dizer assim, que você, assim que você entra, você já sabe que aquilo ali é uma quadra de esportes. O que será? É uma trave? É a própria quadra? É a cesta de basquete? Aí você vai ver. Se você vai numa quadra, porque a primeira coisa que você vê é uma trave, você vai ter que desenhar a trave em algum lugar, né?
Então, essas são as formas de nós sabermos como os símbolos eles nos falam alguma coisa. Ele pode até não dizer assim, não faça isso ou aquilo. Mas se você, por exemplo, se eu fizer assim, ó, você vai saber que eu estou pedindo o quê? Silêncio. Se eu disser para você assim, gente, tá tudo... Eu estou dizendo que tá tudo bem comigo, que tá tudo legal. Mas se eu disser assim para você, ó, que não pode, mesmo que eu não fale, mas se eu fizer o gesto, você vai saber o que é que eu quero dizer através daquele gesto. Então, gente, corre lá, faz a sua atividade. Não esquece, se você quiser enviar as fotos para o aplicativo, você pode enviar. Caso tenha alguma dúvida, pode me procurar no meu privado, ou se tiver algum problema, também pode mandar essas fotos para correção lá no meu privado. Então, gente, por hoje é só, a nossa aula fica por aqui. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário, certo? E aí eu desejo para vocês agora bons estudos, um grande beijo e até amanhã, meus amores, se Deus quiser. Tchauzinho!